Olá, estudantes! É um prazer estar de novo aqui com vocês para mais uma aula do nosso curso. Hoje vamos dar sequência então ao nosso estudo sobre os alelos múltiplos e também vamos encerrando essa parte nossa da genética dos alelos múltiplos, tá? Hoje a gente vai estudar especificamente a pleiotropia, tá? Que ela sai um pouquinho fora das ideias iniciais de Mendel, né? Que vocês já vão entender o que é aqui, tá? Então, a pleiotropia é o fenômeno em que um par de genes ou alelos, né, condiciona o aparecimento de várias características em um mesmo indivíduo. Dessa maneira, a ideia mendeliana de que cada gene afeta apenas uma característica nem sempre é válida. Ou seja, para Mendel, lembram lá no início dos nossos estudos sobre a primeira lei de Mendel, a gente falou que essa primeira lei de Mendel ela trata quase que exclusivamente do monohibridismo, né? Monohibridismo, ou seja, que cada gene controla uma característica, certo? Porém, aqui a gente vai sair fora. O que ele está falando que é a pleiotropia? A pleiotropia nada mais é do que quando a gente tem um gene, vamos supor o gene H, né? O gene H ele pode controlar o quê? O crescimento de cabelo e ele também controla a cor do cabelo. Ou seja, a gente tem um gene, um alelo, que controla duas ou mais características, né? E para Mendel, esse alelo H ele controlaria, por exemplo, o crescimento do cabelo. E aí viu-se, depois de vários estudos, que sai aí, às vezes, há algumas exceções, tá? E uma exceção é chamada de pleiotropia, quando um gene controla várias características, como esse exemplo fictício que eu dei aqui. O gene H controla duas características e não uma só apenas, tá? Quando a gente fala que um gene controla mais de uma característica, a gente está falando em pleiotropia, certo? Um exemplo aqui, dois exemplos na verdade, né? Por exemplo, a gente tem um gene que controla ou que controla características que vão desencadear uma doença chamada de albinismo, né? Ou seja, nós temos lá um gene que controla o quê? A produção de melanina e nós temos o mesmo gene que controla a má formação dos olhos, né? Ou seja, a formação do olho durante o desenvolvimento embrionário, certo? É o mesmo gene que controla, tá? Outro problema que é causado pelo mesmo gene é a síndrome de Marfan, tá? O mesmo gene que controla ali a questão dos dedos, ele também controla questões ósseas, coração e pulmão. Ou seja, se você tem problema e nesse gene você vai ter o quê? A aracnodactilia, né? Deu um nó na língua aqui. Que é o que? Dedos longos, finos e curvos, ou seja, este mesmo gene que controla essa característica aqui, ele também controla o que? A formação óssea, a formação do coração e a formação dos pulmões, né? Então, são genes que têm pleiotropia, que controlam mais de uma característica aí, tá bom? E para trabalhar um exemplo aqui, eu escrevi um exemplo para a gente ver como que pode aparecer isso em questões, tá? Em uma espécie de planta, o alelo A condiciona o aparecimento de flores e pétalas rosas. Flores de pétalas rosas e sementes lisas. O alelo A, já identificando o que está falando aqui, é um alelo que tem uma condição de pleiotropia, ou seja, ele controla duas características. Ele vai controlar o quê? A cor
das pétalas da flor, né? Então, cor das pétalas. E ele também controla o quê? A morfologia da semente, né? Se a semente é lisa, semente lisa ou não, certo? Ou seja, este mesmo alelo ele controla duas características aqui. Então é um caso de pleiotropia, tá? Já o alelo azinho condiciona flores vermelhas e sementes rugosas, tá? Então agora vamos só descrever o que cada um deles, o dominante e o recessivo, condiciona para a gente poder concluir a questão aqui. Então, o alelo dominante, ele condiciona o quê? As pétalas rosas, ou seja, cor de rosa, né? E um padrão de semente lisa, né? Já o alelo azinho, vamos colocar aqui. Já o alelo azinho, ele condiciona o quê? Flores com pétalas vermelhas e sementes rugosas, certo? Agora vamos continuar. Sabendo que o alelo azão é completamente dominante, então a gente tem um caso de dominância completa aqui, né? E também um caso de pleiotropia, né? Que a gente vai analisar este único gene, porém ele controla outras, né, duas ou mais características aí, tá? Sobre o seu recessivo, responda: qual a probabilidade de um casal heterozigoto ter descendentes com flores vermelhas e sementes rugosas? Então vamos lá. Quando a gente está falando aqui um casal heterozigoto, lembram que um casal, né, indivíduos heterozigotos possuem o quê? Alelos diferentes, ou seja, um alelo dominante e um recessivo. E como os dois são heterozigotos, o cruzamento que a gente vai fazer é esse aí. A gente faz então aqui o nosso quadro de Punnett, colocando um indivíduo aqui e os alelos do outro indivíduo aqui, e aí podemos fazer então aí o cruzamento. AA, azão, azinho, azão, azinho, azinho, azinho. E ele está pedindo aqui qual a probabilidade dos descendentes ter flores vermelhas e rugosas. Vamos só analisar aqui o seguinte: se aparecer o alelo dominante, a cor das pétalas vai ser rosa e a semente lisa. Então, pétalas rosas e semente lisa. Nós temos qual a probabilidade aqui nessa prole? 1 aqui, esse aqui é a mesma situação, porque o heterozigoto, mesmo tendo a presença do alelo recessivo, como é um caso de dominância completa, nós vamos ter a condição de pétalas rosas e semente lisa também. Então, 2, 3, esse aqui não. 3 em cada 4, ou seja, 75% de probabilidade da prole ter pétalas rosas e sementes lisas. Agora, outra condição que traz o alelo recessivo é o que? Pétalas vermelhas e sementes rugosas. E essa condição ela aparece apenas em um indivíduo aqui, ou seja, a probabilidade de ter pétalas vermelhas e sementes rugosas é de 1 em cada 4, ou seja, 25%, não é verdade? E para nós responder, então ele quer saber o que aqui? Quantos descendentes, né, tem flores vermelhas e sementes rugosas? Pétalas vermelhas e semente rugosa, vai ter a probabilidade, então, a probabilidade de 25% de nascerem, né, de ter uma prole com pétalas vermelha e semente rugosa, certo? No geral aqui, lembrem
do que é pleiotropia, tá? Pleiotropia é uma condição em que um alelo, né, ou um par de alelos ali, né, um gene, controla duas ou mais características em um indivíduo, tá? Então, que nem a gente viu nas aulas passadas, a gente viu que o alelo I controla lá a condição dos aglutinogênios, né? Que a gente possui 3 alelos para esse gene I. Porém, ele só controla aquilo ali. Ele não controla outras características. O gene I, aquele que a gente viu, que está localizado lá no cromossomo 9, ele apenas controla a condição de produção ou não de aglutinogênios e qual aglutinogênio ele vai produzir, tá? Agora, quando a gente fala em um gene, né, por exemplo, o gene H, é um exemplo fictício, né? Ou o gene A que a gente está trabalhando, ele controla o quê? A cor das pétalas, mas ele também controla a parte morfológica da semente, se ela é lisa ou rugosa. Então, pleiotropia é isso aqui, quando um gene controla mais do que uma só característica, tá certo? Então, lá a condição do genizão lá do sistema BO não é um caso de pleiotropia. Já casos aqui do gene que causa o albinismo, ele sim é um caso de pleiotropia, porque ele controla mais do que uma característica, tá? Ele condiciona mais de um tipo de característica, tá certo? Então, pleiotropia. Certo? Espero que vocês tenham entendido, né? A gente chega no final dessa aula, compreendido o que é pleiotropia, tá? Desejo a vocês aí bons estudos e até a nossa próxima aula.